Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Luiz Eduardo Drouet, faço parte da diretoria executiva da BRH, sou voluntário, né, na diretoria executiva. Lá eu tenho esse papel como diretor de desenvolvimento e expansão das regionais da BRH São Paulo e também sou managing partner da ShareRH. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão investindo tempo ao longo dessa semana incrível, né, essa semana de transformação digital da BRH São Paulo, essa iniciativa que tem gerado muito conhecimento, muita informação para toda a comunidade de profissionais de RH, especialmente os associados da BRH São Paulo. Nosso objetivo aqui é gerar acesso à informação, conteúdo e muitas oportunidades de networking para vocês. Esse evento incrível só foi possível graças aos patrocinadores, ao patrocínio de empresas como CEE, Saúde ID, KPMG, Leo Learning e Universe, além também do apoio da Unilever, que nos acompanha com intérpretes de Libras em todas as palestras. Hoje nós estamos contando aqui com a colaboração da Ana, da Aline e da Roberta. Eu gostaria de agradecer muito vocês pela colaboração e a oportunidade de tornar esse evento acessível. Essa também é uma grande oportunidade para agradecer aos nossos associados que estão participando de todas as atividades da BRH ao longo desse ano e também dos nossos patrocinadores de gestão, que são AIL, AC Camargo Cancer Center, Consiga Mais, Lee Hatch Harrison, HealthBeat, ProPay, São Martinho e Universe. No webinar desse momento, né, no webinar de hoje, que está iniciando agora, nós vamos falar sobre inovação no negócio. Né? E para isso nós convidamos 3 pessoas muito especiais. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito o conteúdo dessas 3 pessoas que a gente escolheu a dedo para contribuir com esse painel. Eu vou apresentar cada uma delas para vocês nesse momento e depois de eu apresentá-las, elas vão iniciar as apresentações e depois nós vamos fazer toda uma discussão. Eu gostaria muito, desde já, de pedir a colaboração de vocês para que vocês participem, enviem perguntas para a gente poder fazer da segunda parte do nosso webinar o mais interativo possível, né? Isso só vai ser possível através de perguntas de vocês. Então, apresentando para vocês a Solange Sobral, ela é vice-presidente e partner da CIT, parceira na transformação digital ponta a ponta de grandes marcas globais e com presença em 8 países. Ela é graduada em Ciências da Computação pela UFSCar, mestre na mesma área pela Unicamp e mãe de 3 filhos. Solange atua como agente de transformação Lean Digital para grandes empresas, participando de projetos estratégicos que visam o crescimento exponencial e impacto para os negócios e consumidores. Eu aproveito para dizer que ela é uma grande referência para mim também na agenda de diversidade e inclusão. A gente teve a oportunidade esse ano de se conectar, eu já tive a oportunidade de conversar com ela em alguns momentos, e é uma grande inspiração. Solange, obrigado por você ter aceitado o nosso convite, por você estar aqui com a gente, tá? Todos aí que estão nos acompanhando hoje ou que vão acompanhar remotamente. Maravilha. Logo mais eu passo a palavra para você, você que vai fazer a primeira apresentação do dia. Eu mal posso esperar para ver o seu conteúdo. Seguindo aqui a ordem das pessoas que vão se apresentar, a gente construiu essa ordem na sequência alfabética, né? Nós temos a Suzana Lisboa, ela que é Learning and Development na Amaro, possui uma sólida carreira com mais de 12 anos em treinamento e desenvolvimento, forte desempenho em desenvolvimento, treinamento e comunicação interna, cultura, engajamento e gestão da mudança. A Amaro também foi uma das empresas que, quando a gente começou a planejar essa semana e a gente começou a pesquisar no mercado, foi meio que um consenso. Vocês não podem falar de inovação, não podem falar de transformação digital sem trazer o case da Amaro. E, então, queria agradecer muito, Suzana, por você também ter cedido esse espaço na agenda e estar aqui com a gente. Ah, legal. Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito aqui. É muito bacana poder falar de inovação de um jeito assim, prático, conversando, trocando boas práticas e mostrando para todo mundo que é super possível. E como o RH tem um papel importantíssimo nisso. Então, vai ser um prazer estar aqui com vocês. Bom dia aí para todo mundo. Muito bom, Suzana. E a nossa terceira convidada é a Tami Marcato. Ela participou da criação e do desenvolvimento da KPMG Easy Street to Live, e atualmente atua nessa linha, liderando projetos focados em resolução de problemas e transformação de empresas. Em paralelo, atua também na KPMG Bridge. Então, Tami, muito obrigado por você estar aqui representando essa empresa incrível, né, internacionalmente conhecida,
e que tem feito um trabalho também de referência na área de inovação e transformação digital. Obrigada a você, Drew, obrigada a todo mundo. É um prazer estar dividindo aqui o painel com a Solange, com a Sumar. Eu acho que, pegando um pouco desse processo da Suzana, de trazer um pouco da informalidade. Não é bonitinho, não é fácil, vai doer, a gente vai suar, mas você vai sair do outro lado. Então, eu tô muito feliz aí de estar compartilhando com essas pessoas. Que bom. É possível, né? Isso que é mais bacana, né? E acho que tão importante quanto trazer exemplos inspiradores de empresas que estão na vanguarda dessa agenda é a gente conseguir aterrissar, né, em pontos que realmente vão fazer diferença no dia a dia de você que está nos acompanhando, você que investiu tempo, reservou sua agenda para estar com a gente quer ajudar você a resolver os seus problemas reais. Então, eu vou passar a palavra para a Solange, mas eu reforço a importância de você trazer suas perguntas para a gente poder fazer desse debate o mais rico possível e fazer com que você saia daqui com insights práticos para colocar no seu dia a dia, tá bom? Solange, a palavra é sua, estou aqui com o caderninho pronto para anotar tudo que você vai trazer de conteúdo bacana para a gente. Gente, bom dia de novo. Eu acho que, a Tami e a Suzana falaram um pouquinho, desculpa, mas quando eu vou falar de inovação, a primeira coisa que eu gosto de fazer é desmistificar a inovação, porque eu acho que é um termo que traz uma carga grande e às vezes a gente não sabe nem por onde começar. Então, para mim, inovar é resolver problema da forma mais simples possível e da forma mais criativa que uma empresa consiga fazer. E eu acho que quando a gente traz o contexto que as empresas vivem hoje, né, e eu não estou dizendo nem só pós-pandemia, né, eu acho que antes da pandemia, para quem está no contexto de transformação digital, a gente já vinha experimentando, né, mudanças na forma de consumir, né, mudanças no comportamento do consumidor cada vez mais frequentes, né. Isso porque o consumidor, ele cada vez mais também pode escolher e tem informação e sabe escolher, e que bom, né? Que ele está aprendendo a escolher e a decidir o seu poder de consumo, né? Mas também no ambiente de competitividade, né? Então, a gente vê fintechs, grandes bancos, né? Startups com grandes empresas, né? É difícil de prever de onde vem o seu competidor. Então, nesse ambiente, né, que a gente fala que é de mudanças muito velozes, né, e de muita imprevisibilidade, para mim, inovar, assim, é um imperativo, né, se você quer, de fato, se destacar, se você quer ter algum protagonismo, né, porque eu falo, se você ficar parado lá e estiver quentinho, né, talvez o seu business esteja em risco. Então, tem empresa que tem medo de inovar, e, na verdade, acho que a sugestão aqui é desmistifica e inova, porque senão você talvez esteja mais em risco do que quem está inovando. Então, eu gosto de começar essa conversa tentando simplificar, tentando desmistificar. E trazendo um pouco também dessa história da CIT, né, quando eu olho, né, nossos 25 anos de história, e sendo uma empresa de tecnologia que hoje protagoniza, né, quando a gente fala de transformação digital, né, e eu olho lá como a gente começou, a gente não estaria aqui se a palavra inovação não estivesse presente no nosso dia a dia, tá? E de uma forma muito simples, né, e aí, se eu tentar explicar para vocês o que a gente fez para inovar ao longo desses anos, também de uma forma simples, né? Eu acho que a gente começou tentando entender o problema, né? E aí eu acho que sendo hoje uma empresa Lean, que problema eu quero resolver? Se inovar e resolver problema, eu acho que a gente precisa começar por aí. Que problema eu quero resolver? Que oportunidade eu estou vendo? Então, o Lean traz muito isso, né? Antes da gente ir para a solução, vamos entender o porquê daquilo, qual é o problema que as pessoas têm, qual é o problema do nosso consumidor, vamos entender o contexto dele, né? Então, acho que a primeira coisa é isso, simplificar. Que problema eu preciso resolver, o que problema eu quero resolver, o que oportunidade eu estou vendo, né? A partir daí, a gente entra num momento de ideias, né? Então, que ideias, e quanto mais coletivo e colaborativo for, mais inteligente a empresa é, né? E aí eu acho que também tem um grande segredo, né? Eu acho que hoje em dia, a gente incentiva menos aquelas empresas, né, de um grande visionário, né, e a gente incentiva mais empresas onde a gente junta os colaboradores, né, de níveis diferentes, de cargos diferentes, multidisciplinar que a gente fala, porque ali a gente vai ter mais diversidade e com certeza vai ter muito mais inteligência do que o mais inteligente da empresa, né. Então, acho que fazer isso também de forma colaborativa, esses processos de ideation, né, olhando um pouco para fora, mas eu acho que fundamentalmente olhando o seu cliente, o problema que você quer resolver, né,
E aí eu gosto de dizer também que, felizmente ou não, em geral, esses processos não morrem por falta de ideia. Tá? Assim, ter ideia é muito fácil, né? Em geral, os processos de inovação, eles morrem na execução das ideias. Para mim, aí está o grande segredo, tá? Então, depois que você entendeu um problema, juntou o time, né, de forma colaborativa e de forma coletiva, né, pensou num processo de ideation e simplifica o máximo que puder esse processo também, né, aí eu acho que a gente precisa passar por um processo de priorização, porque não dá para a empresa focar em muitas coisas, principalmente no momento que a gente está falando agora de restrição, não só do poder de compra do consumidor, mas também no poder de investir das empresas, né, então passar por uma priorização, e a partir daí, não se apega na ideia. A partir daí, é um processo de teste e aprendizado rápido daquilo que você quer experimentar. Tá? A ideia, ela só é maravilhosa quando acontecem duas coisas com ela. Ela de fato resolve o problema que a gente quis resolver. E 2, o seu consumidor ou as pessoas para as quais, né, você está trabalhando ali, elas se engajam naquilo. Né? E muitas vezes, não adianta perguntar para o consumidor se ele vai usar o seu produto. Você, de fato, precisa pôr o produto na mão dele, né, e ver se ele usou. Né? Eu brinco que todo mundo que vai construir uma casa fala assim, não, eu vou construir uma piscina porque a partir de hoje eu vou começar a nadar, vou fazer uma sala de meditação porque eu vou começar a meditar a partir de agora. Vou até fazer uma academia que eu vou começar a me exercitar a partir de hoje. Né? Mas você só vai saber o que você vai usar na sua casa depois que você construiu, né, e viu se aqueles espaços de fato entraram no seu dia a dia ou não. Assim também são os produtos digitais. Então, melhor do que você ficar mirabolando nas ideias incríveis, é você começar a testar muito rapidamente as suas ideias com o seu cliente final, que é o que a gente chama do learn fast, né, ou do fail fast. Né? Então, simplificando, né, eu acho que a gente está falando aqui de entender definitivamente, né, o problema que você quer resolver, para passar por um processo colaborativo de ideação, de priorização, e aí entrar no ciclo de aprendizado o mais rápido possível com os seus clientes. Né? Quando eu pego a história da CIT, né, para voltar, como a gente chegou até aqui, foi dessa forma. Né? Então, a gente saiu ali de uma empresa tradicional, né, Waterfall, CMM5, a gente olhou o contexto, olhou os nossos clientes, falou, cara, esse modelo de trabalho não está fazendo mais sentido. Né? A gente experimentou o ágil, aí a gente olhou e falou, cara, o ágil não dá para levar para grandes empresas. A gente trouxe o Lean, né, e a gente foi pioneiro em juntar o ágil e o Lean, criar o Enterprise Agile para levar para grandes empresas, como grandes bancos, empresas, né, de telecom. E como que a gente aprendeu a fazer isso? Testando. Né? Indo para o front com o cliente, testando um novo modelo de trabalho, né? Tomando muitas vezes carada na porta, que a gente fala, para aprender, né? Errando, né? E melhorando os nossos processos. Né? Mais para frente, a gente sai desse Lean Agile e aí começa essa transformação digital, né? Muito mais acelerada, e a gente faz mais um movimento grande de mudança da nossa oferta, porque hoje é o Lean Digital Transformation, e a gente chegou até a escrever um livro aí, que é o Faster Faster. Né? Então, eu diria que a inovação, ela foi imperativa nesse nosso protagonismo, né, de 25 anos. Mas foi dessa forma simplificada, né, sem grandes barulhos em cima, e muito mais olhando o contexto e vendo como que a gente se ajustava, muitas vezes até para sobreviver nesse novo contexto. Né? E quando eu olho os nossos clientes, Luiz, é parecido também. Né? No mesmo cliente, eu vejo áreas que estão muito mais à frente, outras que não estão tanto, e esse mindset inovador, eu acho que ele tem sido mais definitivo. Muito bom, Solange, tinha certeza que você ia começar aqui inspirando a gente, né, com muito conteúdo, porque isso que é bacana da realidade da CIT, vocês fizeram essa transformação dentro da organização, cresceram da forma como vocês cresceram globalmente, usando inovação, e estão no dia a dia apoiando os clientes nessa jornada. Depois eu tenho uma pergunta para fazer para você um pouquinho sobre isso também. E eu queria passar a palavra agora para Suzana Lisboa, ela que vai trazer um olhar do RH, como o RH é um agente protagonista desse processo da cultura de inovação, para desenhar a melhor estrutura organizacional para gerar inovação. Suzana, também estou super ansioso para ver o que você vai trazer aqui para a gente. Legal, obrigada, Druê. Poxa, essa conversa inicial aqui foi maravilhosa, me ajudou super, vários conceitos que eu ia trazer, a Solange já antecipou, então facilitou muito. Diferente de outras empresas maiores e mais antigas, a Maro já nasceu numa outra realidade, né? A gente vai fazer 8 anos como empresa esse ano, e a Maro já nasceu digital,
A Maro já nasceu para inovar, para ser o futuro do varejo. Então, isso muda algumas coisas. Mas quanto mais a gente cresce como desafios, cresce como quantidade de clientes, cresce como quantidade de funcionários, a gente também vai ter maiores desafios aqui dentro para se organizar. Então, na Maro, o que é inovação para a gente? Inovação é ser destemido, é estar um passo à frente, né? É realmente criar coisas que ninguém está pensando, está fazendo ainda. Então, o nosso propósito aqui é criar produtos que combinam com a vida das pessoas. Então, a gente quer criar soluções que a nossa cliente vai entrar na nossa plataforma e vai encontrar tudo que ela precisa para o dia a dia dela. E aquilo vai combinar com os valores, aquilo vai combinar com as crenças, com as necessidades, com o dia a dia. E quando a Solange fala que a gente precisa resolver problemas, é isso que a gente gosta de fazer aqui na Maro. Então, eu tenho que olhar para essa cliente, entender quais são as tendências de consumo, de comportamento, o que para ela é importante, o que para nossa cliente é geração de valor. Isso muda várias vezes no mesmo ano, às vezes no mesmo mês. Então, o nosso grande desafio como empresa é estar conectado com essa mudança de comportamento do consumidor para entender o que a nossa cliente precisa. E como a Solange também bem falou, às vezes, esse cliente não sabe exatamente o que ele quer, mas a gente tem o desafio de, analisando dados, olhando para a informação gerada pelo comportamento do consumidor, prever o que mais a gente pode oferecer. E aí você pergunta, tá bom, mas o que o RH tem a ver com essa história toda, né? Porque isso é negócio. Para mim, tem tudo a ver. Porque a gente precisa de 2 pilares muito bem estabelecidos para que a empresa caminhe nessa direção. O primeiro pilar é a cultura organizacional. Se a empresa não tem uma essência, uma identidade, uma cultura forte, é muito difícil que o time como um todo, conforme a empresa vai crescendo, consiga manter essa essência de inovação, de resolver problemas aos clientes. Então, a cultura, ela tem que deixar muito claro para a empresa inteira para onde que essa empresa vai, por que essa empresa existe, qual é a razão de ser, qual é a maneira que a gente faz as coisas, os valores. Porque se eu quero dar autonomia para o time, eu preciso que esse time saiba tomar decisão. Porque os problemas vão mudar rápido. E a gente tem que tomar decisão rápido, testar, errar rápido, corrigir. E eu preciso da empresa inteira fazendo isso junto. Então, uma cultura forte que deixa claro para as pessoas. E quando eu falo de cultura forte, gente, eu não estou falando de escrever coisas bonitas e divulgar. Também é isso. Mas estou falando de viver uma cultura, de ter rituais fortes, onde as pessoas vivam todos os dias e na hora de tomar uma decisão de negócio, isso é natural. Ela sabe que é assim que se faz as coisas aqui na Maro. Então, essa cultura é o primeiro pilar. E o segundo pilar dessa história, que anda colado, não tem como sair fora disso, é a estrutura organizacional. E eu estou falando do organograma, dos processos, das regras do jogo. E aqui na Maro a gente também organizou essa estrutura de acordo com o nosso desafio, que é criar essas soluções que combinam com a vida da cliente, que é resolver problemas, porque isso é inovar para a gente. E se eu preciso que o time esteja atento à tendência de comportamento, o que está mudando no mercado, o que eu posso fazer melhor, diferente para agregar valor, esse time tem que ser muito flexível, tem que tomar decisão rápido, implementar rápido, tem que falar com pessoas que pensam diferente para, de fato, ter ideias diferentes. Então, aqui, a gente estruturou esses times numa lógica multidisciplinar. O que isso significa? A gente usou da metodologia ágil e criou times, né, que a gente chama de squads dentro da metodologia ágil, que são multifuncionais. Então, eu tenho uma pessoa lá do marketing que faz os textos, a outra que faz as imagens, uma de tecnologia, a outra que está pensando no produto. Tudo isso funciona junto para que este grupo tenha uma noção muito clara. Qual é o meu desafio? O que é que eu quero melhorar para minha cliente hoje? O que eu vou construir que combina com ela mais do que combinava ontem? E esse grupo diferente, com pensamentos diferentes, histórias diferentes, bagagens acadêmicas diferentes, tem o direcionamento claro, qual é a meta, para onde eu vou, o que eu espero, e tem a autonomia para trabalhar de acordo com a cultura. E dessa maneira, a empresa de fato consegue caminhar para uma inovação real. Ah, é super simples virar cultura, colocar todo mundo numa estrutura ágil. É claro que não, gente, tem milhões de desafios e nós também estamos caminhando nisso. Mas uma certeza eu tenho, esse é o caminho para uma empresa que de fato quer inovar, quer entregar algo diferente para o cliente, sendo flexível e agregando valor dia após dia.
Muito bom, Suzana. Esses dois elementos que dão base para todo esse processo, que é cultura e desenho organizacional, estrutura organizacional. A gente, quando vem uma tendência, a gente tem a tentação de pular a etapa, né? Já vamos montar os squads. Se você não tiver uma cultura e um desenho organizacional que favoreça isso, Não a adianta. chance de não funcionar muito bem. Legal, depois a gente vai explorar mais isso. Eu quero saber a fundo, né, quais foram os principais aprendizados e as dicas que você traz dessa experiência da Amaro, que como eu disse, hoje é uma referência no mercado. Obrigado. E agora eu convido a Tami Marcato para fazer sua fala inicial. Tami, de novo, além de representar uma empresa global, KPMG, super conectada com essa agenda de transformação digital, também está muito presente com diversos clientes, apoiando essas organizações nesses desafios. E ela vai compartilhar um pouco na fala inicial dela e depois a gente vai aprofundar também nas perguntas. Tami, a palavra é sua. Obrigada, Luiz. Bem, muito difícil assumir depois da Solange e da Suzana. Quando me falaram que ia ser ordem alfabética, normalmente eu sempre perco por CT, mas eu perco para um B, para um E, mas perder para 2 S foi a primeira vez. Mas por que eu estou falando isso, né? De novo, na informalidade, é muito rico estar trazendo esses processos. Eu falei assim, eu não vou me preparar, porque eu quero trazer alguma coisa que a gente possa construir junto. Acho que essa é a primeira mensagem de inovação, né? Equipes multidisciplinares, equipes colaborativas colaboram. Então, se eu tivesse setado algum texto e a Solange mencionasse alguma coisa, eu não estaria pronta. E é um pouco desse retrato que acontece no mundo que a gente está vivendo. As coisas mudam, as coisas estão aceleradas. Então, se você, para setar, colocar um planinho debaixo do braço e falar assim, cara, eu vou seguir com esse planinho, e não importa o que a Solange e a Suzana vão falar, eu vou seguir exatamente o meu script. Ou você vai dar uma experiência muito ruim para o teu cliente que está do outro lado, ou teu script não vai fazer sentido nenhum, porque ele não está alinhado com o que o pessoal estava falando. Então, não se importem se eu der uma olhada aqui para baixo, que eu tomei algumas notas do que foi que elas trouxeram. Então, eu vou construir em cima disso. Então, aqui pegando um pouco da Solange, é essencial quando a gente está falando de inovação a parte de problema. E daí, conectando com o que a Suzana trouxe os clientes às vezes não sabem o que eles querem. E daí, se a gente voltar para as frases clichês de Ford, que falava, você pode ter qualquer carro, qualquer cor de carro, desde que ele seja preto, ou quando o Steve Jobs falou assim, se eu tivesse perguntado para as pessoas o que eles queriam de celular, eles nunca teriam dito um iPhone, eles queriam um celular melhor com mais teclas. Então, os clientes, eles não sabem o que eles querem, de fato. O que é nosso papel, e a Suzana trouxe bem isso, através de datificação, a gente consegue entender o que eles precisam. E aqui é a grande importância da geração de valor. O nosso papel dentro desse mundo de adaptabilidade, de fazer inovação, de fazer o novo, é maximizar a geração de valor. O que está acontecendo com a gente no dia a dia, e por isso que é importante para a gente olhar a inovação no mundo que nós estamos hoje, então no mundo de transformação digital, ela é uma transformação que, por um acaso, tem ferramentas e tecnologias disponíveis para que a gente faça o que a gente nunca conseguiu fazer. Então, tecnologia, ela é meio, ela precisa ser usada como estratégia para que a gente chegue a um lugar. E a Solange trouxe muito isso. Dentro da CIT, apesar de uma empresa de tecnologia, a gente aplica sobre a ótica do problema. É sobre como é que a gente vai gerar valor para o nosso cliente. E daí, conectando, né, o que a Suzana trouxe quando a gente está trazendo da Amaro, como é que eu me posiciono para gerar valor para o meu cliente? Entendendo a realidade dele, quão rápido ele está vivendo e tão acelerado que é o processo, eu não posso me dar o luxo de pré-setar. Eu não tenho que ter só uma capacidade, né, uma forma de fazer. Eu preciso ter várias capabilities, eu preciso de uma equipe cross-disciplinar. Por quê? Porque eu preciso responder a múltiplas coisas para gerar esse valor. Então, por que os squads eles são tão importantes? Porque eles permitem que as organizações, e eu acredito que a gente vai debater um pouco mais sobre isso, ele permite que as organizações insiram dentro dos seus organogramas agilidade. É o tempo de conseguir responder. Porque imaginem que eu preciso de todas essas expertises, mas elas estão todas em silos, nas caixinhas, tudo fechadinho. O tempo que eu despendo de uma para outra e volta, não faz mais sentido, a gente já perdeu o timing, já é outra coisa, o cliente não quer. Então, a gente não consegue responder a essa demanda que está acontecendo. Então, trazendo esses pontos, né, a primeira parte é a autonomia. E isso é uma coisa muito difícil para dentro das culturas. Trazendo um pouco da nossa realidade, né, como o Dir apresentou, eu trabalho dentro de uma iniciativa da KPMG chamada LIP.
A Lip é um grande laboratório para a KPMG. Por quê? Porque a KPMG é uma empresa centenária. E não é do dia para a noite que a gente vai conseguir mudar essa cultura, mas nós entendemos que nós precisamos mudar. Então, a gente criou um espaço onde a gente pudesse trazer essa aceleração, essa celeridade que o modelo e o mercado necessita. E falou assim, aqui a gente vai conseguir trazer isso aqui e a gente vai ensinando para a KPMG como inserir esse processo. E a gente faz isso também para os nossos clientes. Por quê? Porque, principalmente dentro dessas transformações, e a Suzana trouxe muito bem, é o grande desafio, é o nosso maior ativo, é o capital humano. Então, é como é que a gente aprende o que a gente sempre fez durante anos, que era fazer alguma coisa de comando e controle, ou seja, eu determino e você faz, e agora a gente precisa de uma velocidade tão grande na ponta, a gente precisa de um aprendizado tão rápido, e daí, voltando no que a Solange disse, a gente precisa aprender a errar, porque é sobre aprendizado, é sobre execução, é como é que a gente pega tudo isso e acredita no capital humano que a gente tem e que ele vai responder e gerar o maior valor para os nossos clientes. Mas com isso eu passo para a gente retornar e aí discutir com o pessoal. Excelente, Tami, muito bacana. E olha, só pode não se preparar quem está muito preparado, porque dá para ver que você tem um repertório incrível, mas eu gostei muito da sua abordagem de, poxa, já que eu vou ser a terceira pessoa, eu já vou ter esse desafio, né, de falar depois de duas feras, pô, por que não ouvir o que elas estão trazendo e, de repente, complementar, e você fez isso muito bem. Legal, pessoal, a gente vai começar a nossa discussão. Eu tenho uma perguntinha aqui para cada uma das nossas convidadas, mas eu reforço que vocês são nossos grandes entrevistadores aqui, né? O que vocês gostariam de perguntar para a Solange, para a Suzana, para a Tami, né? Qual é a dor que você está vivendo hoje, né? Ou o desafio da sua organização para o ano que vem, que de repente elas podem te ajudar a solucionar com algum insight aqui, tá? E aí eu queria começar perguntando para a Solange. Solange, você falou um pouco sobre isso, mas eu queria que você aprofundasse. Quais são os principais pegadinhas ou barreiras que você encontra nesse relacionamento com os clientes, né? Acho que transformação digital virou uma grande buzzword, né? Uma grande tendência, todo mundo quer fazer, mas é aquela coisa que a pessoa não sabe nem direito o que é, não se aprofundou, não se preparou, e aí às vezes vai lá, procura CT e fala, ó, resolve para mim aqui, me entrega algo pronto aqui para eu fazer, e obviamente a gente sabe que não é isso. Então, qual é o segredo, na sua visão, para driblar essa superficialidade e ajudar as organizações, sejam clientes, mas sejam o próprio RH como um protagonista dentro da organização, para sensibilizar a liderança de que não é com um passe de mágica que a gente transforma uma cultura ágil, uma cultura lean, né, um processo. Então, me fala um pouquinho dessa sua experiência e quais seriam as dicas que você deixa para os RH nesse processo de transformação. Vocês estão me ouvindo agora, né? Joia. Primeiro, super bacana. Eu brinco que nesses eventos, eu não sei se o público aprende, mas eu estou aprendendo pra caramba. É muito bacana. Eu acho que reforça, né? Tami, você falou muito bem, e Suzana também, quando a gente começa a se repetir, eu falo, gente, o caminho é por aí, né? Então não precisa elocubrar muito, segue mais ou menos por aí que a gente começa a repetir as mesmas coisas, né? Luiz, assim, ó, o que eu vejo, tá? Eu vou tentar falar para vocês, hoje em dia, quando eu participo de um evento, né, e hoje remoto, não mais presencial, eu costumo medir o quão profundo é o processo de transformação pela sensibilidade do líder que está falando ali. Tá? Se tá um negócio muito fluff, eu falo, já entendi. É a transformação digital de marketing, né? Que a Suzana falou muito bem, eu falo muito isso também. Não adianta ficar falando, pregando papel no elevador, falando que agora eu não sou comando de controle, agora eu sou linha ágil, e até liberar a bermuda, né? Se a gente não mudou a forma de lidar com as pessoas e de lidar com os nossos processos no dia a dia, né? Então, eu acho que ainda a principal barreira é fazer acontecer for real, de verdade, entendeu? Então, a gente fala isso muito na nossa história de CT. O que nos trouxe aqui não foi a quantidade de livros que a gente leu, mas foram os poucos livros que a gente implementou. Toda apresentação que a gente faz da história da CT, a gente tem um último slide que a gente fala assim, ó, esses livros mudaram a empresa que a gente é hoje, né? Nos ajudaram nesse processo de construção. Então, eu acho que a provocação aqui, Luiz, é o seguinte, você foi num evento, ou você ouviu aqui, a gente falou um monte de coisa, de verdade. Tudo que a gente falou aqui, eu ouvi a Suzana, Tami, profundamente, eu assino embaixo. Tudo isso faz parte do processo de transformação digital.
Tá? De fato, se ele é profundo, ele é uma mudança, né, nos modelos organizacionais, tá? Então, linkando num ponto super importante que a Tami falou. Qualquer problema de cliente que você pega, tá? Eu faço um challenge aqui, vamos falar Me fala qual que é o silo único da sua empresa que resolve. Eu te digo, nenhum. Nenhum silo de uma empresa resolve sozinho o problema de um cliente. Então, se não é multidisciplinar, não é de verdade. Tá? Aí a gente vai nas empresas, e aí você vê cada silo super conectado no cliente, porque aqui a gente tem centralidade em cliente. Né? Então, eu acho que a beleza, ou a verdade do processo de transformação é você participar de um papo desse, olhar para a sua empresa e falar o que de fato eu estou fazendo de verdade. Tá? E não é falar, mas isso é coisa de livro, isso é coisa de Vale do Silício, isso é coisa de startup. Se você está nessa ainda, bacana. Tá? Mas você não entrou no processo de transformação de verdade. Tá? Então, para mim, é você olhar os seus processos, olhar as suas pessoas, olhar a sua cultura e ter essa sinceridade de falar o que de fato eu estou mudando. Tá? E aí, sendo linha, eu também preciso ser consistente. Não adianta você querer dar um cavalo de pau e mudar tudo ao mesmo tempo. Essa mudança, ela pode ser gradual, ela pode ser gerenciável. Inclusive, a gente recomenda, tem ferramentas como o OKR, de 3 em 3 meses, mas você precisa andar 3 meses, olhar para trás e falar, isso eu mudei. Pode ser pouco, mas você tem que subir, né? Você tem que mudar. Porque se você não estiver mudando nada, é aquela máxima, né? Se eu não mudei nada, eu estou no mesmo lugar. Só que o mundo está andando mais rápido, o consumidor também. Estar no mesmo lugar não existe. Então, para mim, eu acho que começa por aí, né? Assumir for real isso tudo que a gente está falando, olhar para os seus processos, para as suas pessoas, ver o quanto de passo você está dando rumo ao que você priorizou de fazer, tá? E sem dúvida nenhuma, pessoas é o centro, é super importante, o RH está em todos os nossos processos de transformação digital, de qualquer business, de qualquer área de negócio, de cliente, de qualquer transformação. Muito bom. Se você me permite resumir, é profundidade, né, Solange? Hoje, um evento como esse, ele traz insights, ele traz uma efervescência de ideias através de exemplos concretos de especialistas que estão fazendo essa transformação. Agora, não adianta nada eu sair de um evento aqui e querer executar isso na minha empresa, porque eu preciso de profundidade, preciso entender mais a fundo o que está por trás desses conceitos, né? Eu resumiria, Luiz, execução, né? A gente brinca muito, estratégia é tudo, né? Estratégia é bacana, execução é tudo. A gente está falando aqui sobre execução, sobre a capacidade de uma empresa, de fato, pôr em prática o que ela acredita. Tá? Isso, para mim, é o que deve ser inovador. Né? Muito bom, muito bom. Muito bom. Suzana, eu queria que você aprofundasse um pouco mais do case da Amaro, para falar um pouco sobre esse trabalho que vocês fizeram de cultura e estrutura organizacional. E, se você me permite, começar por uma dúvida. Quanto tempo levou essa jornada, né? Quais foram essas etapas? Até para exemplificar isso que a gente está discutindo aqui, que não é uma coisa do dia para a noite. Vocês já nasceram digitais e tiveram que fazer um trabalho profundo nesse sentido. Divide para a gente, por favor. Legal. Sim, de fato, não é do dia para a noite. Acho que quando a gente fala de cultura, o primeiro ponto aqui importante todo mundo tem em mente não adianta você, de repente, falar assim, vou criar aqui a minha cultura. Porque cultura não se cria do nada. Cultura é o que já está lá, é o que já existe. Então, o trabalho mais forte que a gente fez aí nos últimos 2 anos, na verdade, esse trabalho começou bem antes de eu chegar na Amaro até, ele foi de entender quais são os valores que já estão norteando essas pessoas, que já nasceu com essa empresa, porque afinal uma empresa é feita das pessoas que a constroem todos os dias. Então, a gente entendeu muito bem que valores eram esses, fazendo investigações internas, pesquisas, entrevistas, focus group. E aí, depois de ter isso muito mais claro e saber, olha, os valores fortes para vários são esses. E todos esses aqui estão em foco. Mas quais são desses aqui os que vão levar a gente mais próximo lá para aquele propósito? Aqueles que a gente quer reforçar ainda mais com o time. Então, todo o trabalho foi feito em cima disso, de não criar coisas do zero, mas de interpretar o que já era a essência dessa empresa e de tangibilizar, de dar vida. Então, colocar em palavras, em assets, em coisas físicas, em rituais que acontecem, aqueles valores do que já existia, que levariam a gente mais perto do propósito de uma empresa. Então, esse foi o trabalho de cultura, né? Então, muita coisa interna foi feita, depois a gente teve uma consultoria parceira que ajudou a gente a juntar tudo isso e fazer um MVP, entregar uma primeira versão do quais eram os primeiros textos, os primeiros ativos físicos e virtuais, e rituais que iam acontecer.
E aí, com isso em mãos, a gente dentro de casa juntou todo o time de People and Places, que a gente chama aqui, que é o RH, né, vamos dizer assim, para fazer uma imersão, uma semana trancada numa sala, falando como é que a gente deixa isso vivo. Tá muito bonito no papel e tá incrível. E foi construído a muitas mãos. Não foi simplesmente, vem uma consultoria aqui e faz. Teve gente de várias squads, de várias áreas. Já foi construído por um grupo multidisciplinar, que o RH era só um pedacinho. Então, esse foi o trabalho, entender os valores, depois consolidar tudo, trazer pessoas que não eram do RH para fazer isso, e depois a gente construiu a maneira como a gente ia cascatear. E aí a palavrinha-chave da implementação, execução. Eu posso ter um plano lindo. E, gente, PowerPoint aceita projetos maravilhosos, mas como é que eu coloco para rodar? E aí eu acho que essa é a grande dica que eu posso dar aqui. O nosso grande esforço foi como é que eu executo, como é que eu monto um plano, e o plano inicial de como colocar a cultura de pé foi de 1 ano, e a gente ainda está terminando esse primeiro ano, ele ainda é longo, a gente foi viver na prática. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? De um ritual que a gente criou, para vocês entenderem o que que é. Então, um dos pilares da nossa cultura, um dos principais valores da Amaro é inovação. Como é que a gente colocou inovação na prática? A gente criou um programa que aqui dentro se chama Scale Me, ele é uma espécie de um Shark Tank. Então, qualquer funcionário da Amaro, de qualquer área, pode levantar a mão e falar, eu quero me inscrever no programa de inovação, porque eu tenho uma ideia. E a gente vai ajudar essas pessoas que se inscrevem a transformar ideias em coisas que a gente possa executar de verdade. Por quê? Uma boa ideia, gente, não é inovação. Inovação é resolver um problema real, é colocar para rodar. Então, como é que eu ajudo essas pessoas a aprenderem como coloca para rodar? Então, a gente trouxe pessoas de dentro da Amaro e empreendedores da nossa rede para ajudar a ensinar essas pessoas como transformar uma ideia em algo executável. Desde validar essa ideia, entender com o cliente, fazer piloto, fazer análise de custo, porque também tem esse lado hard da coisa. E aí esses grupos foram aprendendo, deixaram suas ideias mais estruturadas, apresentaram para uma banca, com convidados externos, inclusive de mercado, e as ideias vencedoras ganharam o Go para colocar em prática. Então, essas pessoas ganharam novos projetos, a gente reestruturou algumas coisas para que isso virasse ganho real para cliente da Amaro, ganho real para o negócio da Amaro. Então, esse é um exemplo de como a gente criou rituais práticos para mostrar para as pessoas como colocar esses valores em prática e como transformar essa essência, essa identidade em algo que leva a gente para onde a gente quer ir, que leva a gente no caminho da inovação. Então, acho que esse é um pouco do exemplo, da sugestão que eu posso trazer aqui. E não foi muito diferente o processo de estrutura, tá? Também foram aí uns 2 anos, pelo menos, de viradas aos poucos. Não é assim, nossa, a gente acordou e a Amaro inteira agora é ágil. Não, pera. A gente virou uma área, passou alguns meses, virou outra área, passou alguns meses, juntou essas áreas. E a gente ainda está colocando o time inteiro neste desenho 100% ágil. Mas a dica principal que eu posso dar dessa coisa do ágil, dos times multidisciplinares, é a organização destes times tem que estar a serviço de agregar valor para cliente. No nosso caso, a gente desenhou a jornada da cliente, desde quando ela conhece a Amaro, se interessa, desperta o interesse, quer comprar, experiência, recebe, e é assim que os times estão estruturados. Os times estão estruturados, orientados na jornada da cliente, com um único objetivo, gerar valor real. Então, acho que são algumas dicas aí que eu posso dar. Que legal, Suzana. Com certeza vão vir perguntas depois para a gente poder aprofundar sobre esse case super inspirador. Tami, a Solange comentou, você também, a Suzana, um pouco da inspiração que as grandes organizações estão querendo avançar na agenda de inovação, buscam, né, nas startups. Né? Acho que até a Solange comentou, de alguma forma as startups, o fenômeno das startups provocou muitas empresas a repensarem ou avançarem na agenda de inovação. Mas a gente sabe que são mundos muito diferentes. Né? Uma empresa estabelecida, ela tem uma realidade completamente diferente de uma startup, especialmente em early stage. Quais são os elementos que fazem sentido as empresas buscarem inspiração nas startups, e talvez não tão nas early stages, mas nas scale-ups, que são aquelas que já estão tracionando e crescendo? O que dá para essas grandes organizações aprenderem com as startups? E o que não faz sentido comparar, porque são coisas completamente diferentes. Se a empresa quiser realmente vestir a carapuça de startup, não vai funcionar na prática. Né? Olhando para essa parte de cultura, e que a gente está discutindo muito, quais os elementos que podem funcionar nessa comparação,
que pode ser incorporado pelas empresas que funcionam as startups e o que não faz sentido na sua visão? Muito boa pergunta, Luiz, mas daria para a gente fazer um evento só nisso. Eu imagino que a Suzana e a Solange concordem. Eu vou contar uma história rapidinho, eu acho que é sempre bom trazer cases reais, e daí eu tento deixar abstrato o teórico. A primeira parte é a LIP, né, a gente acabou não explorando. A LIP é um co-branded da junção da KPMG com a Distrito, que pode ser vista para olhos de mercados como uma startup. Também, como é que nasceu isso? Uma história mais longa, encurtada aqui para o momento. A KPMG fez uma autorreflexão em 2017 e percebeu que estava muito longe do cliente. É importante a gente falar isso de forma aberta, porque nós precisamos aprender. É como você disse, é uma jornada, isso é um processo de transição. Então, tipo assim, tá bom, fiz, mas eu vou resolver. Então, uma das iniciativas que a gente fez é, nós precisamos estar conectados com uma resposta de transformação digital aos nossos clientes. Mas a gente não sabia como. Acelerando, muito estudo, como a Suzana trouxe, vamos olhar para dentro, vamos entender cultura, o que é a gente, qual é a nossa resposta ao mercado. Nós falamos que o que quer que a gente fosse trazer para o mercado teria que ser inovação aberta, porque a transformação digital ela é colaborativa. E quando a gente percebeu isso, o mundo corporativo é muito natural para mim. E é uma coisa que a gente não explorou muito aqui, mas é sobre conforto. As pessoas têm medo de inovação. O ser humano é setado para fugir do desconforto. A gente nasceu fugindo do leão, do fogo. Então, a gente tem medo. As pessoas buscam aquele negócio que eu sei o que vai acontecer, mesmo que ele seja falso. E nesse processo, a gente explorou e falou assim, e aquele mundo que eu não enxergo chamado startups? Que eu não tenho acesso nenhum. E para grande corporação, a gente ainda até sofre. Por quê? Porque startup vê você como big pocket. Você vai colocar dinheiro em mim. Ele não quer aprender com você, ele quer o teu dinheiro. Por quê? Ou a segunda coisa, né, não se iludam, toda startup quer ser uma grande corporação, ela só não quer uma cultura enrijecida, mas ela quer o dinheiro, ela quer escala, e ela quer principalmente os teus ativos. O que a corporação chama de legado, os sistemas, as bases de milhares de clientes, a rede de distribuição, os canais, tudo isso que faz nós grande e lento, a startup olha com um olhinho brilhando. Por quê? Porque ela sabe, com uma cultura ágil, colocar e gerar escala para isso. O que você, como corporate, ainda enrijecido, os milhões de silos, faz com que você não responda tão rápido. Então, quando a gente encontrou a Distrito, o que a gente olhou, né? E foi uma leitura qual que é o primeiro ímpeto de corporate? Eu vou comprar. Pega aqui a startup, joga para dentro e o milagre vai acontecer e eu vou aprender com a startup. Mas não vai acontecer. Nós conhecemos muito bem e as nossas culturas são muito fortes. Suzana trouxe bem isso. Então, o que a gente olhou? A gente falou assim, nós queremos aprender com eles. E por isso do laboratório. Então, a LIP ela é uma iniciativa onde nós colaborativamente trabalhamos juntos. E aqui, aí, conectando, né, dentro do processo, da forma mais abstrata, o que é aprender com a startup? A startup, ela nasce com um propósito. Se vocês não falaram com o empreendedor de uma startup, falem. É maravilhoso, isso enche o teu coração, porque ele vai olhar para aquele problema que ele está resolvendo, a startup nasce para resolver um problema específico que tem probabilidade incerta de dar certo. Então, ele compra aquele risco e fala, eu vou mudar o mundo através deste problema. Então, isso tem um propósito que todos nós deveríamos capturar. Todas as nossas organizações deveriam ter esse propósito, que os nossos colaboradores olham e falam, eu estou transformando o mundo aqui. E é isso que a gente quer inserir nas grandes corporações, a gente quer trazer isso. O que a gente quer trazer? A gente quer trazer agilidade. Por quê? Porque as startups entendem que elas precisam utilizar a tecnologia como estratégia, porque senão elas não vão trazer todo esse fluxo de dados que está vindo. Então, eu preciso de tecnologia, mas eu preciso de tecnologia para resolver o problema. Não é porque é bonitinho ter tecnologia, não é marketing. Eu estou trazendo tecnologia porque eu preciso trazer esse valor. O que nós queremos manter dentro das corporações? Nós queremos manter nossos valores. A gente quer manter a nossa história. Eu não quero jogar tudo isso fora. O que me trouxe aqui até aqui tem muito valor. Eu quero manter meus clientes, eu quero manter meu relacionamento, eu quero manter meus canais. A startup, ela está começando agora. Então, ela não tem esse acesso, ela não passou pelas cicatrizes que você já passou. Então, olhem para dentro e falem assim, isso tem muito valor. Nós aprendemos. Faz sentido continuar fazendo isso? Talvez não, mas nos trouxe até aqui. Então, eu faria essas duas combinações. Aprenda com as startups o que é viver por propósito e o que é viver em prol do problema que você está resolvendo, então, de forma ágil. E como corporação, continuem fazendo dos ativos, que a gente chama de legado, porque dá dor de cabeça, como o seu ativo mais poderoso, o teu capital humano e o teu relacionamento com os clientes.
Maravilha, Tami. Deu uma aula aí sobre esse assunto que é bastante complexo. Você tem razão, mereceria um evento só sobre ele, mas acho que trouxe uma boa visão aí de mercado. Eu queria só agradecer a Miriam Zaccarelli aqui pelo comentário. Ela trouxe excelentes pontos abordados sobre simplificação, prioridades e não se apegar às ideias que não sejam as melhores para aplicação, aprendizagem com as experiências. E aí vou abrir aqui para as perguntas. A gente tem a primeira pergunta aqui da Janaína Aguiar Orlando. Ela pergunta o seguinte, e aí eu vou abrir, quem quiser responder, só abre o microfone, fazer sua resposta, não precisa todo mundo responder tudo, né? A gente vai no bate-papo aqui para aproveitar esses últimos 15 minutos. Obrigado pela oportunidade, agradeço se puderem falar sobre como encontrar um bom equilíbrio cultural entre rotina / manutenção de processos, consistência, e flexibilidade / adaptabilidade, né? Um pouquinho desse dilema entre rotina, manutenção de processos e consistência versus flexibilidade e adaptabilidade. Quem quer comentar sobre isso? Eu posso começar, e aí fiquem à vontade aí, meninas, para complementar. Eu acho que aqui a grande diferença, para você manter um bom equilíbrio, né, pensando numa cultura de transformação digital, eu vou dar um exemplo bem prático, tá? Pensa na diferença de uma bússola e de um GPS. Se você tem um GPS, os seus funcionários estão bastante presos nos processos, né? Vira à esquerda, vira à direita, e assim você segue dentro daquilo. Se você tem uma bússola, você sabe para onde tem que ir. Então, é como na cultura, você tem muito claro o propósito, o porquê a empresa existe, qual é a visão dessa empresa, quais são os valores que norteiam. Mas a bússola, ela só vai te dizer para onde ir e vai te dar um norte de como tomar decisões. Ela te dá direcionamento, mas mantém a autonomia. Enquanto no modelo mais tradicional, dos processos mais engessados, é como um GPS. Você está dizendo como a pessoa deve fazer. E aí você não tem inovação. Porque que espaço que ela tem para criar se ela não tem autonomia? Então, para mim, o segredo aqui é esse. É somar direcionamento com autonomia e trabalhar com um olhar muito mais parecido com uma bússola do que com um GPS. Legal. Acho que a Solange vai comentar, né, Solange, um pouco da experiência da CEITA. Eu falo bastante isso também, não tem agilidade e autonomia, né? Na verdade, não tem agilidade sem autonomia, autonomia sem alinhamento caos, né? Mas uma coisa que eu queria complementar, super bem colocado, Suzana, assim, eu acho que mais e mais, né, quando a gente fala de como eu começo a minha inovação, e para mim, né, eu vou jogar uma prova de volta, eu vejo muito isso, essas perguntas muito latentes, a empresa que ela quer começar a inovar e não sabe por onde, sabe? Então, a resposta para encorajar é começa. Escolhe uma área da sua empresa e começa. Porque essa resposta não existe, ela não é one size. Cada processo, cada empresa, ele vai entender o nível de inovação que ele consegue aplicar para cada assunto que ele está. O que eu diria, na minha experiência, a inovação cabe em qualquer lugar. A área jurídica da CIT roda no modelo ágil e tem inovação inserida naqueles processos. Então, a inovação cabe em qualquer lugar. A forma e a quantidade que você vai aplicar depende da agilidade do seu negócio, do seu cliente. Não se prenda, comece a inovar. Rode os seus processos de uma outra forma e você vai entender esse tempero entre o quanto que é, né, a flexibilidade, o quanto o dia a dia está inserido no seu processo de inovar. Tá? Acho que essa é a minha provocação. Começa que você vai aprender, porque ninguém vai te dar a resposta. Né? Legal, muito bom. Tami, quer complementar? Posso ir para a próxima pergunta? Vamos trazer outras perguntas. Eu acho que elas cobriram bem. Cobriram bem. Olha, agora a pergunta do Reginaldo Costa. O que as pessoas, né, os colaboradores, estão ganhando com esses modelos e essas jornadas de transformação e inovação em termos tangíveis, concretos, extrínsecos? Quais são as vantagens aí para os colaboradores desses modelos? Quer começar por você, Tami? Vai lá, Tami, agora. Que isso, né? Vamos construindo junto. Aqui, eu acho, parece super resposta de consulteza, eu detesto quando eu começo por ela, mas é um grande depende. Porque depende de como a tua organização está inserindo dentro desse modelo, né? Eu vou, antes de trazer, né, se me permite na resposta, eu acho que antes de trazer o que está ganhando, já que a gente está falando sobre RH e a gente acabou não tocando nisso ainda, eu vou trazer um flag aqui que você pode estar perdendo. Porque o que acontece? O mercado está competindo por grandes talentos.
E agora a gente não tem só as grandes corporações brigando pelo teu talento, você tem as startups e todo o mercado, e agora que a gente aprendeu a trabalhar remoto, todo mundo brigando por gente que trabalha bem. Então, aqui o primeiro highlight, e eu vejo isso acontecendo com alguns clientes, é cuidado com as inovações de fachada, porque se o teu colaborador buscar, e aí a gente vai entrar no que ele ganha, e você não entregar para ele essa agilidade, esse comprometimento que você está falando para o mercado, você vai perder essa pessoa. Então, eu vou começar, dizendo o risco de não entregar o que se fala, porque às vezes a gente fica falando, como a Solange trouxe, começa por algum lugar, mas começa mesmo, faz. Porque senão, você pode estar brincando de, deixa eu entender, mas eu não estou comprometido a fazer isso acontecer, e o tiro pode sair muito caro. Então, colocando esse caveat, que eu acho que é importante, principalmente para o pessoal de RH, minha visão, né, e daí trazendo para o pessoal, você ganha autonomia, você ganha o direito de não trabalhar. Sabe aquele negócio, eu gosto tanto do meu trabalho que eu não sinto um dia que eu estou trabalhando? Eu acho que quando você está envolvido com propósito, é isso que acontece. Se a gente passa mais da metade da vida trabalhando, esse é o santo grau da vida que você pode ter. Você tá tão engajado com o que você está fazendo, você se relaciona tanto com aquele negócio, e tem aqueles dias ruins, claro, tem para todo mundo, mas os dias bons são aquele negócio que você não sabe o que fazer da vida que não aquilo. Então, eu acho que quando você consegue fazer a escala, e de novo, isso é um período de transição, né? Mas quando você consegue atingir isso, eu acho que a máxima que o teu colaborador ganha é o engajamento no propósito, que ele não vai trabalhar mais um dia na vida, ele vai estar transformando o mundo com a organização para todo sempre. Mas daí passa aí para a Solange e a Suzana. Solange e Suzana, quem quer complementar? Vou deixar para a Suzana, que essa é a bola do RH, hein, Suzana, toda sua. Vou falar muito na minha perspectiva, e de novo, né, gente, acho que quando a gente está falando de seres humanos, né, de colaboradores, né, e não dá para separar o profissional do pessoal, também não é uma size fits all. Então, eu acho que as pessoas, elas se adequam, né? Eu vou falar da minha experiência, das empresas que eu trabalho com, na própria CIT, a minha própria, tá? Para mim, é a liberdade de ser quem você é. E eu só estou na CIT há 25 anos, eu entrei na CIT com uma 5ª colaboradora, a gente tem hoje 3.000 pessoas trabalhando com a gente, né, em diferentes lugares aí do mundo, né, o Luiz falou no comecinho. Eu só estou aqui porque eu sei que aqui eu posso ser quem eu sou, e eu vou ter a conversa mais difícil e a mais fácil da minha forma, né, óbvio que respeitando as pessoas, mas, sabe, eu não preciso trazer uma postura, criar um outro indivíduo para vir trabalhar. Então, eu acho que esses modelos menos comandativos, né, do comando e controle, mais suportativos, que a liderança Lean Ágil ela traz, ela permite às pessoas contribuírem, serem inteligentes, porque, né, de novo, a inteligência coletiva está na soma, não está no indivíduo, tá? Então, quando a gente tem espaço para ser quem a gente é, tá? E ninguém contribui em 100% quando está com medo. Qualquer um de nós, se está com medo, você se trava, você não contribui. Tá? Então, para mim, você ter um espaço safety, né, onde você pode ser quem é, né, pode contribuir, externar sua inteligência, sentir parte, né, desse propósito que a Tami bem falou, né, construtivamente, que você está construindo junto, e não que você é uma pecinha lá, né, para mim isso é fundamental. Eu gosto de fazer a referência quando a gente vê um Lego, que ele está todo no saquinho, você fala, se perder uma pecinha, né, não dá nada, mas quando você monta aquele Lego, que falta uma parte, você fala, caramba, não tá legal. Então, eu acho que é isso que cada indivíduo dentro de uma organização, quando está bem, ele se sente uma parte que pode ser pequena no todo, mas que ele é relevante na história corporativa, né? Então, para mim é isso, você ter espaço de ser quem você é, exercitar sua criatividade, sua inteligência e sentir que você contribui, que é conhecido por isso. Né? Legal, muito bom. Suzana, sua contribuição desse tema. Gente, total de acordo aqui, tá? Com Tami e com Solange. Propósito é fundamental para a gente acordar de manhã na segunda e falar, nossa, que bom é segunda, e não o contrário. E ser quem a gente é, poder dar ao máximo, ser a nossa melhor versão, né, também não tem preço. Então, assina embaixo nessas duas coisas e vou acrescentar um pontinho nessa história. Que, para mim, um outro grande valor para todo funcionário que está envolvido nesse processo é evolução de carreira. E evolução de carreira, para mim, é um pouco diferente do que algumas pessoas acham. Então, não é uma sequência de posições, obrigatoriamente, mas é uma sequência de experiências que você tem ao longo da vida e que podem gerar o impacto real. É aquele sentimento de dever cumprido, de você passou por um projeto novo, saiu dele e falou, caramba, eu aprendi uma coisa muito legal e eu fiz a diferença, eu entreguei valor para alguém.
Eu acho que esse sentimento não tem preço. Então, para mim, um outro ganho é esse, é essa evolução de carreira, que na minha visão é a junção de experiência com impacto gerado. Muito bom, muito bom, muito bom. Tem uma pergunta aqui que eu queria, né, tem várias perguntas que infelizmente a gente não vai conseguir cobrir todas, mas eu acho que as contribuições foram muito relevantes. Eu queria ir para as considerações finais de vocês aproveitando uma pergunta que eu acho que traz muito do desafio da inovação no negócio, né? Que está relacionado ao conceito de ambidestria organizacional, né? Como conduzir processos de inovação e ainda endereçar os projetos do dia a dia. Como que eu executo o dia a dia e não deixo a inovação parada? E aí eu já aproveito para pedir para que vocês façam suas considerações finais ao responder essa pergunta e da forma mais objetiva para a gente não estender além do tempo que está programado. Tami, podemos começar por você? Podemos, de forma bem sucinta, porque essa pergunta, de novo, é bem complicada. Se vocês não fizerem o comprometimento aqui, qualquer organização, de que eu quero fazer diferente, o dia a dia vai sugar vocês. Então, protejam a missão e o comprometimento de vocês de querer fazer diferente. Faça essa análise, como a Solange trouxe, como a Suzana trouxe. Quero fazer. Vocês pegam algum portfólio do MIT, de tipo assim, core, adjacente transformador, a parte dos mais extremos são 10, 20%. Não é 80%, você não precisa parar a sua empresa, você ainda precisa fazer o almoço, tá tudo bem. O que você não pode é fechar o olho para amanhã. E como a Solange trouxe também, se você não está enxergando que o que você está fazendo hoje não vai ser destruído pelo amanhã, olha de novo, você está olhando para o lugar errado. Então, porque a coisa está sendo muito rápida. E aí nenhum de nós vai conseguir te dizer para onde olhar. Mas a gente pode te ajudar a olhar mais amplo. Então, acho que são essas as provocações. Façam isso. O mundo está mudando cada vez mais rápido e nós queremos ver cada vez empresas melhores e gerando mais valor para todo mundo. Então, acho que eu deixo aí para as meninas. Muito bacana, Tami. Suzana, sua mensagem final, junto com essa pergunta final. Eu acho que aqui a mensagem final é muito forte também para que isso não se perca, né? Para, como a Tami falou, isso não caia ali na rotina e a rotina não engula a gente, porque isso acontece. A inovação tem que ser uma das metas. Não pode ser assim, então tá bom, a gente tem que fazer tudo isso aqui, mas a gente também quer inovar. Não, tem que ser o contrário. Olha, eu como empresa, para me manter relevante no cenário que a gente vive, preciso inovar. Inovação vai ter que estar na meta da alta liderança. Porque se a alta liderança não estiver comprada com essa ideia, não tiver claro esse propósito, e não estiver sendo cobrada por isso, a chance da rotina engolir é enorme. Então aqui meu ponto, acho que isso tem que ser meta. Isso tem que estar comprado na alta liderança, senão, de fato, a rotina vai engolir. Maravilha. Suzana, muito obrigado. Agora, Solange, sua colocação final. Joia, eu acho que, assim, resumindo aqui o que a Tami e a Suzana trouxeram, para mim, assim, se a empresa não entender que inovação é imperativo de business, seja para a sobrevivência, seja para o protagonismo dela, ela não vai inovar e boa, fica lá e vamos ver o que acontece, tá? Mas se ela entender que é imperativo, e eu estou falando aí do alto executivo, entendendo que são esses processos de inovação, acho que aí a gente está no jogo. E aí eu vou dar uma última dica para fechar. Eu vi muitos processos de transformação digital ou de inovação morrerem, porque a gente não falava de uma coisa, que é impacto. Tá? A Tami falou muito bem aqui, até startup, gente, no final do dia, todo mundo quer ter, né, o engajamento do cliente, quer ter o seu PNL também minimamente sustentável. E não tem problema falar disso. Então, eu vi muito processo de transformação, onde falar de ágil era abraçar a árvore. É muito legal trabalhar no modelo ágil, é engajante quando a gente fala de pessoas. Mas a gente também tem que conseguir, num processo de transformação, mostrar impacto em ciclos curtos. Então, acho que quando a gente combina esse jeito maravilhoso de trabalhar na perspectiva de pessoas internas dentro de uma organização, quando a gente percebe que a gente está entregando experiências melhores para o cliente, e quando a gente olha a sustentabilidade do negócio na perspectiva financeira, sim, e a gente vê equilíbrio de PNL, que a gente vê impacto retornando para a organização em ciclos curtos, tá? Aí você fala, cara, isso é sustentável, e aí, né, o alto executivo que comprou a transformação, né, e a inovação, ele vai falar, poxa, vamos continuar, isso é bacana. Então, eu acho que para quem está exercitando esses processos, não esqueça que é fã, é legal, e no final do dia, vamos falar de impacto, tá? Quando eu falei assim, essa experiência resolve esse problema, vamos tangibilizar em número isso, a Tami trouxe também, né? Vamos tangibilizar em número e falar quanto de impacto
essa mudança está trazendo para o cliente, né, para o consumidor final e também, né, para a sustentabilidade do seu negócio e também na perspectiva financeira. Tá? Acho que é isso, Luiz, para encerrar, e o que a Suzane e a Tami já falaram, que eu também, de novo, assino embaixo. Muito bom, excelente. Muito obrigado, Solange. Então, em nome da BRH São Paulo, eu agradeço a todos vocês por essa manhã cheia de inspiração. À tarde hoje, nós teremos treinamentos, né, dentro da Semana de Transformação Digital da BRH, serão treinamentos realizados via plataforma Zoom. Os inscritos receberão acesso por e-mail. Se você ainda não se inscreveu e quer saber mais, pode enviar um e-mail para eventos@abrhsaumpaulo.org.br. Você confere também o conteúdo desses treinamentos no site da BRH São Paulo. É uma oportunidade incrível. Amanhã nós voltamos com o webinar Transformação Digital Humanizada, com cases de empresas, a partir das 8h30 da manhã. Gostaria de agradecer muito, Solange, Suzana, Tami. Olha, uma manhã riquíssima aqui que vocês proporcionaram para a comunidade de RH. Com certeza vocês inspiraram muitas organizações. Então, acho que missão cumprida aqui. Eu agradeço demais em nome da BRH São Paulo. Agradeço também os participantes, né, que acompanharam o nosso conteúdo e continuem acompanhando a Semana de Transformação Digital da BRH São Paulo. Até a próxima. Um abraço. Até mais.